chegamos ao final. Depois de 20 capítulos percorridos juntos, depois de tanta sabedoria acumulada, depois de tantas frases que ficaram ecoando na cabeça e no coração, chegou o momento de encerrar essa jornada da forma que ela merece. Os últimos 4 capítulos de Provérbios guardam algumas das verdades mais diretas e impactantes de toda a série. Sobre os motivos que Deus examina quando ninguém está olhando. Sobre a reputação que vale mais que qualquer fortuna. Sobre a riqueza que cria asas e voa. E sobre a lição que um campo abandonado pode te ensinar melhor do que qualquer livro. Fica comigo até o final. Porque essa última etapa vai fechar a jornada da forma que ela merece. E antes de começar, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo, é gratuito, e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Curte também o vídeo, porque isso ajuda essa sabedoria a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Vamos lá. Capítulo 21, Motivos que importam e escolhas que definem. O capítulo 21 começa com uma imagem que vai te fazer parar e pensar. A boa liderança é um riacho controlado pelo Eterno. Ele o direciona para o lado que escolher. Não é o líder que decide o curso final. É o Eterno. E isso muda completamente a forma como você entende autoridade, poder e responsabilidade. Toda liderança verdadeira tem uma fonte que vai além do líder. E então vem uma das frases mais desafiantes de toda a série. Nós avaliamos nossos atos pelas aparências. Mas o Eterno examina nossos motivos. Essa frase não pergunta o que você fez. Ela pergunta por que você fez. E a diferença entre as duas perguntas é enorme. Você pode ter feito a coisa certa pelo motivo errado. Pode ter ajudado alguém para ser visto ajudando. Pode ter sido generoso para receber elogios. Pode ter dito a verdade para destruir alguém. O Eterno não se impressiona com as ações. Ele vai direto ao coração. Viver com pureza diante de Deus e tratar o próximo com justiça dizem mais ao Eterno do que qualquer ato religioso. A arrogância e o orgulho são pecados. Ponto final. O planejamento cuidadoso te dá a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria te deixam para trás. Você pode chegar ao topo com mentiras e trapaças. Mas receberá apenas ilusão. E sua promoção será a morte. Motivos confusos transformam a vida num emaranhado. Motivos puros levam você pelo caminho direito. E então o texto fala sobre algo que toda pessoa que já conviveu com alguém difícil vai entender completamente. Melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços do que morar numa mansão com uma esposa resmungona. Melhor é viver numa tenda no deserto do que com uma esposa irritada e resmungona. 2 vezes o livro repete essa imagem no mesmo capítulo. Porque a paz interior do lar vale mais do que qualquer luxo externo. Você pode ter o endereço mais bonito da cidade e viver no inferno todos os dias. Ou pode ter o endereço mais simples e acordar em paz. Se você rejeitar o clamor do pobre, também seus clamores não serão respondidos. O mal planejado contra um justo voltará para o perverso como um bumerangue certeiro. Vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. E o capítulo 21 fecha com uma declaração que deveria estar escrita na frente de todo planejamento estratégico, de toda reunião de negócios, de toda decisão importante. Nenhum plano, nenhuma maquinação, nenhuma invenção jamais vencerá o Eterno. Faça sempre o melhor. Prepare-se para o pior. E confie no Eterno. Você alcançará a vitória. Capítulo 22, Reputação, Humildade e os 30 Princípios. O capítulo 22 começa com uma declaração que vai na contramão de tudo que a cultura do consumo prega. Ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. O rico e o pobre são iguais nisso. O Eterno criou os dois. E diante dele, o que te define não é o que você acumulou, mas quem você se tornou. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba destruído. A recompensa da humildade e do temor do Eterno é fartura, honra e vida. E então vem uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia. Mostre a direção da vida para seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Isso não é uma promessa automática. É um princípio. O que você planta na infância dos seus filhos, eles carregam para sempre. A direção que você estabelece nos primeiros anos é a bússola que vai orientar os próximos décadas da vida deles. Por isso a responsabilidade de pai e mãe não é apenas prover. É apontar o caminho. Quem semeia o pecado colhe a desgraça. Todo o mal se voltará contra ele. As mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. Mande embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. O Eterno ama quem tem um coração puro e sincero. E considera amigo quem expressa a graça de Deus no falar. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz, tem um leão à solta. Se eu sair vou ser devorado. A sedução da mulher devassa é uma armadilha perigosa. Os jovens são propensos a tolices. Mas a disciplina é um ótimo remédio.
E então o texto apresenta os 30 princípios. Diretrizes testadas e comprovadas. Verdades que funcionam para quem quer que precise aplicá-las. Não pise nos pobres só porque são pobres. Não use sua posição para explorar o fraco. Porque o Eterno virá em defesa deles. Não ande com gente que só cria confusão. Longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso. Não aposte seus bens como garantia de dívidas arriscadas. Não altere os limites demarcados pelos seus antepassados. E observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados, admirados e não ficam à sombra de ninguém. Capítulo 23, A mesa do rico, o vinho e a verdade que liberta. O capítulo 23 começa com um aviso que parece tirado diretamente do mundo corporativo de hoje. Quando você sair para jantar com uma pessoa influente, seja educado. Não vá com tanta sede ao pote. Não tenha inveja do que ele tem. Mas tome cuidado. Ele pode ter outras intenções. Não se mate para tentar ficar rico. Fique ligado. Os ricos desaparecem num piscar de olhos. A riqueza cria asas, voa e desaparece na imensidão azul do céu. Não aceite o convite de jantar na casa de quem tem olho gordo. Ele dirá coma, beba. Mas não falará a sério. A comida cairá mal no seu estômago. E você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto. Renda-se à instrução com disciplina. Abra os ouvidos à voz da experiência. Não tenha medo de corrigir os filhos pequenos. Uma boa correção pode livrá-los de coisas muito piores no futuro. E então o texto fala sobre o pai que se alegra com a sabedoria do filho. Meu filho, se você se tornar sábio, serei um pai feliz. Meu coração cantará de alegria de ver você falar com sabedoria. Não tenha nem um pingo de inveja de gente rebelde. Mergulhe de cabeça no temor do Eterno. É lá que seu futuro está garantido. E sua esperança não será frustrada. Não ande com gente que bebe muito. Não se entregue aos excessos. Porque os que vivem assim acabarão na sarjeta pedindo esmola, vestidos em trapos. Ouça com respeito o pai que o criou. Não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Então faça seu pai feliz. Deixe sua mãe orgulhosa. E então vem um dos trechos mais vívidos e poderosos de toda a série. Uma advertência sobre o álcool que vai te fazer pensar com seriedade. Não se deixe levar pelo aroma nem pelo sabor do bom vinho. Pense antes na ressaca. Aquela dor de cabeça insuportável, aquele enjoo que não passa. Você quer mesmo ficar lerdo, falar com a língua enrolada, andar cambaleando pelas ruas? Alguém me bateu e nem percebi. Me machucaram e não senti nada. Quando ficar sóbrio, vou beber mais. Esse é o retrato de alguém que perdeu o controle. Que troca o amanhã pelo alívio momentâneo de hoje. Que acorda destruído e a primeira coisa que pensa é quando vai repetir o que o destruiu. Capítulo 24, A força da sabedoria e a lição do campo abandonado. O capítulo 24 começa com uma declaração que resume muito do que foi dito ao longo de toda a série. É preciso ter sabedoria para construir uma casa. Entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. Conhecimento para decorar os quartos com o melhor. A sabedoria faz a força do homem. E o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra. Assim como bons conselhos são a chave para a vitória. Quem desiste num momento de crise é porque realmente é fraco. Resgate quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz não é da minha conta, achando que isso te isenta de responsabilidade, saiba que há alguém de olho em você. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas. E que dará a cada um o que merece. Meu filho, coma mel que é bom para você. Prove as mais deliciosas iguarias. E faça o mesmo com o conhecimento e a sabedoria. É ótimo para a alma. Porque assim seu futuro está garantido. Sua esperança está firmada numa rocha. Não importe quantas vezes ele fracasse. Quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar a volta por cima. Mas o perverso acabará no fundo do poço. Não ria quando seu inimigo cair. Nem quando estiver na pior. O Eterno poderá ver, desaprovar a sua atitude. E então chegará a sua vez de cair. Não perca a cabeça com os arrogantes. Nem deseje prosperar como os perversos. Pois eles não têm futuro nenhum. Estão indo para um beco sem saída. Tema o Eterno, meu filho. Respeite os líderes. Não seja rebelde. Porque sem aviso sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer. É um grande erro concordar com a injustiça. Quem encobre os crimes do perverso ficará marcado para sempre em toda parte. Mas quem denuncia o perverso será recompensado e terá a gratidão do povo.
Uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo. Primeiro plante seus campos. Depois construa o celeiro. Não fale do seu vizinho pelas costas. Nada de calúnias ou fofocas. Não diga a ninguém vou dar o troco, vai pagar caro pelo que fez comigo. E então o capítulo 24 fecha com uma cena que vai ficar gravada na sua memória. O autor passa pelo campo de um velho preguiçoso. Depois pela vinha de um homem insensato. Ambos cobertos de ervas daninhas. Cercas derrubadas. Quase tudo abandonado. E ele para. Olha para tudo aquilo. E pensa. Os campos me ensinaram uma lição. Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto. Uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. 24 capítulos. Uma jornada que começou com a sabedoria gritando nas ruas e termina com a silenciosa e poderosa lição de um campo abandonado. Do primeiro capítulo ao último, uma verdade atravessa cada página, cada provérbio, cada imagem. A vida não é um acidente. Ela tem direção, tem propósito, tem regras que funcionam. E quem as conhece e as aplica não apenas sobrevive. Ele floresce. A sabedoria foi oferecida gratuitamente durante 24 capítulos. Gritou nas esquinas. Chamou pelo nome. Mostrou os caminhos e os becos sem saída. A única pergunta que resta é a mesma do capítulo 1. Você vai ouvir? Se essa série transformou a forma como você enxerga a vida, curte o vídeo agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos comentários me conta qual capítulo, qual frase, qual momento dessa jornada mais te tocou. Quero muito ler o que essa série fez na sua vida. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Clica no botão aqui embaixo, ativa o sininho e faz parte dessa família que busca sabedoria todos os dias. Porque a jornada não termina aqui. Tem muito mais esperando por você nesse canal. Foi uma honra percorrer esse caminho com você. Obrigado por ter chegado até o final dessa série. Até o próximo vídeo.